Fala aí, aqui é o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução às funções? Muito bem, então vamos começar com uma situação que muito provavelmente é bem real aí na sua vida. Imagine que você queira comer bastante um hambúrguer, esteja com muita vontade, daí você vai na sua hamburgueria preferida, ou vai na barraquinha de x-tudo aí próxima à sua casa, e aí você pergunta o preço do hambúrguer e o dono da hamburgueria diz o seguinte para você, ó, cada hambúrguer custa R$5, beleza? Um precinho camarada, você é um cliente fiel. E aí eu te pergunto, qual vai ser o preço se você comprar apenas um hambúrguer? Obviamente você vai me responder, Lucas, a gente vai comprar um hambúrguer, então isso vai custar R$5, certo? Daí eu quero que você aprenda já uma nova anotação que vai ser a seguinte, o preço, ou seja, o P de o preço de um hambúrguer custa R$5. Se eu comprasse 2 hambúrgueres, a gente gastaria R$10, concorda? Ou seja, o preço de 2 hambúrgueres seria R$10. Daí você já deve estar percebendo que o preço que a gente vai pagar vai necessariamente depender da quantidade de hambúrgueres que a gente vai comer, beleza? Ou seja, se a gente fosse denotar isso que eu acabei de falar em uma expressão, a gente pode dizer que o P de Q, ou seja, o P da nossa quantidade de hambúrgueres, vai ser igual a 5 vezes Q, ou seja, o 5 é o valor de cada hambúrguer, vezes a quantidade que eu desejo comprar, beleza? Desejo comer. Percebe que o meu preço ele está dependendo da minha quantidade de hambúrgueres. Show de bola? E é mais ou menos isso que eu quero que você já tenha em mente. Embora eu tenha duas variáveis, a minha variável P e a minha variável Q, a minha variável P, eu vou dizer que ela é uma variável dependente, porque ela depende da quantidade de hambúrgueres. Agora, a quantidade de hambúrgueres que eu vou comer não vai depender do preço, tá ok? Por isso, a gente diz que a nossa variável Q, ela é independente. Show de bola? Muito bem, mas vamos ver alguns outros exemplos para a gente entender melhor o que se trata esse tipo de coisa, essas expressões que a gente está vendo. A gente vai dizer que essas expressões elas são chamadas de funções. Mas observa, por favor, esse exemplo aqui. Imagine que eu relacione um grupo de pessoas, um grupo P de pessoas, aí está Lucas, Raíssa, João, Jorge, etc. E eu digo para você o seguinte, ó, vou relacionar essas pessoas necessariamente aos tipos sanguíneos, beleza? Dessas pessoas. Então fiz a relação, por exemplo, Lucas tem um tipo sanguíneo A, Raíssa também, João tem um tipo B, Jorge tem um tipo AB e assim por diante, beleza? Agora, se eu relacionasse um conjunto de pessoas a times de futebol, ou seja, fizesse uma relação entre times de futebol favorito, beleza? A gente diz que esse daqui não é uma função e esse daqui é uma função. Mas o que está diferenciando essas duas relações que a gente está fazendo entre conjuntos? Preste atenção no seguinte, quando a gente está pensando numa função, necessariamente eu tenho uma relação entre dois conjuntos quaisquer, tá vendo aqui? Primeiro, qual é a relação que eu estou fazendo aqui? Estou relacionando as pessoas aos tipos sanguíneos dela. E aqui eu estou relacionando as pessoas aos seus times favoritos, tá ok? Percebe que, para ser uma função, a gente pode dizer que esse daqui é uma função, porque todos os elementos desse conjunto aqui, que a gente vai chamar de conjunto dominante, onde vão estar os elementos que correspondem à nossa variável independente, se relacionam a um único elemento do nosso conjunto, que a gente vai chamar aqui de contradomínio, beleza? Que é o conjunto que depende dos elementos que a gente tem nesse conjunto de K, beleza? Percebe que todos os elementos aqui estão se relacionando a um único elemento do conjunto de K. Nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, o Pedro, que gosta do Barça e gosta do PSG. Isso faz com que isso daqui não seja uma função, porque eu tenho um elemento do meu domínio se relacionando a 2 do meu contradomínio. Tá ok? Vamos formalizar essa nossa ideia do que é uma função? Vamos definir-la melhor? Uma função vai corresponder ao seguinte. Imagine que eu tenho uma variável independente x e uma variável dependente y. A gente diz que necessariamente o y está em função do x. Tá ok? Somente se para cada valor de x, ou seja, para cada valor do domínio, do meu conjunto dominante, existir somente um único valor de y, ou seja, um único valor do meu contradomínio que está associado a ele. Beleza? Como que eu represento as nossas funções? Beleza? A gente pode representar isso de forma algébrica, daí a gente vai ter uma expressão, né?
onde eu vou ter as minhas duas variáveis sendo associadas, tá ok? Minha variável y e a variável x. Normalmente, quando a gente está falando de funções, a gente pega um f de x, ou seja, a gente diz que a gente está dependendo do x, beleza? Daquele cara que está ali aparecendo. Normalmente a gente vai usar y e x, mas a gente pode usar qualquer outra letra, por exemplo, posso fazer um g de z, beleza? Estou dizendo que o meu z é o meu conjunto dominante. Show? E a gente pode representar isso também graficamente, tá ok? Daí você vai ter vários e vários tipos de gráficos que são possíveis. Show? A gente vai ver isso com mais profundidade depois, quando a gente estudar os tipos de função que vão aparecer para a gente. Mas já é importante a gente saber que a gente consegue representar as funções de diversas formas distintas. E é válido também a gente pensar no seguinte: as funções, elas são importantes porque elas representam para a gente, elas dizem para a gente como uma coisa vai acontecer, beleza? Ela mostra para a gente quais são os comportamentos que a gente vai ter dependendo de cada expressão que a gente tiver associada. Show? Mas vamos falar um pouquinho melhor agora sobre aqueles conjuntos que eu mostrei para você há um tempinho atrás, beleza? Primeiro, vamos falar do conjunto dominante, conjunto domínio, beleza? Vão ser os valores possíveis para a variável independente, que normalmente vai ser o x, tá ok? Em exemplos comuns, o que você normalmente vai ver na sua faculdade vai ser a variável independente sendo x. No primeiro exemplo, por exemplo, que a gente viu, aquele dos hambúrgueres, a gente só consegue comprar um hambúrguer inteiro, né? E a gente não compra hambúrgueres negativos, tá ok? Por isso, a gente diz que o nosso conjunto dominante, que correspondia à quantidade de hambúrgueres, lembra? Aquele nosso quezinho, vai ser o conjunto dos números naturais. Agora, pensa, por exemplo, se eu quero a minha posição em função do meu tempo. O tempo, ele necessariamente vai ser positivo, certo? Pelo menos eu, Lucas, nunca vi tempo negativo, tá ok? Por isso a gente diz que o nosso domínio aqui será o conjunto dos reais que são positivos. Só que nem sempre o domínio ele vai corresponder a todos os valores que a gente quer. Existem duas restrições que aparecem com uma certa frequência que eu quero que você tome bastante cuidado, que é a divisão por zero e as raízes que são negativas. Como assim? Observe, por favor, os dois exemplos a seguir. f de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1. Eu posso dizer, afirmar que essa minha função não pode ter uma divisão por zero, ou seja, dividir por zero é uma indeterminação. Por isso, esse denominador aqui, ó, x menos 1, precisa ser diferente de zero, sempre. Todo valor que eu tiver aqui no denominador precisa ser diferente de zero. Em matemática não existe uma divisão por zero, tá ok? Isso é uma indeterminação. Portanto, se o x menos 1 tem que ser diferente de zero, o x, quando eu passar esse menos 1 para lá, ele vai trocar o sinal, então o x tem que ser diferente de 1. O mesmo acontece, por exemplo, a mesma ideia, né? Acontece quando a gente tem uma raiz quadrada. Então, observa comigo o seguinte, ó. Dentro da minha raiz, eu só posso obter valores maiores ou iguais a zero. Por isso, eu posso dizer que o x menos 2 ele vai ser maior ou igual a zero. Isso significa a gente dizer também que o x ele precisa ser maior ou igual a 2. Beleza? Contradomínio. Quando a gente fala sobre o contradomínio, a gente está pensando nos valores que são possíveis, ou seja, os valores que o meu y ele pode assumir, tá ok? Não significa necessariamente que são os valores que ele vai assumir, tá ok? Por exemplo, posição do carro em função do tempo. Eu posso assumir qualquer valor real, tá ok? Até porque eu posso colocar o meu parâmetro assumindo valores negativos ou positivos, beleza? Para minha posição. Depende do referencial que eu estou usando. Show de bola? E, por último, a imagem, tá ok? O que é a imagem? A imagem tem a ver com também com a nossa variável dependente, com o nosso y, mas ela vai dizer para a gente os valores que a nossa variável dependente necessariamente vai assumir. Então, por exemplo, no salário de um vendedor, o salário de um vendedor ele poderia ser todos os valores reais positivos, tá ok? Só que a gente sabe que o vendedor ele ganha uma parte fixa, tá ok? Então, a gente sabe, por exemplo, se a parte fixa dele, o salário base dele é R$1.000, a gente sabe que ele só vai ganhar a partir daquele valor, tá ok? Então, essa daí seria a nossa imagem.
ele nunca vai ganhar menos do que aquilo. Mas o contradomínio vão ser o conjunto dos reais positivos. Tá ok? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.